comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada, palma! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Bom dia para você que sintoniza a Rádio Bandeirantes. Começa aqui o Nossa Área. Um grande abraço a todos, sempre aqui o carinho do meu agradecimento pela audiência. E a partir de agora você sabe, como todos os dias, vamos falar em esportes até meio-dia com o timaço do Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Que coisa, não? Após demissão de Matheus Costa por telefone, diretoria volta atrás e mantém treinador no cargo para a sequência do campeonato. A decisão tomada pelo CA ainda na manhã de ontem deixou alguns investidores do clube muito insatisfeitos e após uma reunião no final da tarde, ficou decidido a manutenção de Matheus no cargo. O Bugre volta a campo no domingo, quando recebe o Santos no Brinco. Na Copinha, o Guarani perdeu para o 15 de Jaú por 1-0 e está desclassificado da Copa ou da Copinha. Jogando em casa, a Ponte é derrotada para o Velo por 1-0 e assume a lanterna do Campeonato Paulista, né? Ligando aí o sinal de alerta. Na saída do gramado, Elvis, capitão da Macaca, fez críticas à diretoria e disse que renovou, acreditando em mudanças. A Ponte Preta volta a campo sábado, enfrentando o Capivariano fora de casa. A expectativa é que Marcelo Fernandes possa contar com os novos contratados. Pela Copa São Paulo, Ponte é derrotada por 3-0 para o Cruzeiro e está eliminada. No primeiro clássico do Paulistão, Palmeiras vence o Santos por 1-0 com gol de Alain. Com o triunfo do Verdão, né? Agora com 100% de aproveitamento, o Palmeiras assume a liderança isolada da competição. Flamengo acerta a venda de Wallace Ian para o Bragantino em negociação que gira em torno de 10 milhões de euros. O atacante se despediu do clube rubro-negro na noite de ontem, em partida que o Flamengo acabou sendo derrotado para o Bangu por 1-0. A FIFA anunciou através das suas redes sociais que já superou a marca de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O Mundial, que será disputado pela primeira vez em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, já bateu o recorde de procura por bilhetes. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando de maneira ansiosa a sua participação. Mande para cá, participe do programa, mande a sua pergunta, seu questionamento, sua crítica. Não é? A gente gosta de elogio, mas gosta de crítica também. Assim a gente melhora dia a dia, tá bom? Participe pelo 97102-1493 ou pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, mandando a sua mensagem que já vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar.
Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Paulista. Ontem, pelo prosseguimento da segunda rodada da competição, jogando na Arena Barueri, o Palmeiras conquistou a vitória sobre o Santos pelo placar de 1-0. Gol de Alain. Foi o primeiro clássico da competição. Ontem também, o Primavera conquistou a primeira vitória na Elite, ao derrotar o Mirassol por 3-1. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte perdeu para o Velo Clube por 1-0. A rodada prossegue hoje, termina hoje com 3 jogos. 7 da noite, Botafogo e Noroeste. 7h30, Bragantino e Corinthians. 9h45, tem São Paulo e São Bernardo. Na classificação até aqui, o Palmeiras é o único com 100% de aproveitamento, soma 6 pontos. Primavera tem 4, Velo Clube também 4 pontos. O Guarani é o 12º colocado com 1 ponto e a Ponte Preta ocupa a lanterna da competição com nenhum ponto conquistado. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe da Ponte Preta perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 3-0 e acabou sendo eliminada da competição. O mesmo ocorreu com o Guarani, que perdeu para o 15 de Jaú pelo placar de 1-0. Portanto, os times de Campinas estão eliminados da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Já as mensagens, hein? Mande sua mensagem para cá, participe do programa. Vem aí o Derby 213 Guarani e Ponte no primeiro confronto de 2026 pelo Campeonato Paulista. Dia 31 de janeiro, 16 horas no Brinco. Acompanhe a história da maior rivalidade do interior de São Paulo, os gols, as vitórias, os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades, ex-jogadores e a opinião dos comentaristas. Além, você sabe, de toda a movimentação das equipes para um duelo sensacional. Derby 213 Guarani e Ponte, dia 31 de janeiro, 16 horas no Brinco. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Vamos lá, Carlos Matosinho, como sempre, fez a minha parte, foi lá, assistiu o jogo, mas apesar das mexidas do técnico, colocando a molecada, não reverteu o resultado e a gente se lamenta muito. O Rafael Santini, a cozinheira, também entrou em greve? Não sei, não tenho essa informação. Para ser bem sincero, acho que esse Gé já deu o que tinha que dar na Ponte. Vai tarde, péssimo jogador, só tem tamanho. Bola mesmo que é bom, nada. O Geraldo Chagas não aguenta essa diretoria. Falta competência para dirigir a Ponte. Tem o Glicério Maurici. Tenho enorme respeito pela instituição Ponte, mas tenho nojo desses dirigentes que comandam a Ponte. Eles são uma vergonha para a instituição. O Augusto manda mensagem também.
Em primeiro, dar parabéns para a molecada da Ponte pela garra e determinação. Qual é o valor da venda do G da Ponte? Não tenho essa informação. Vamos passar aqui para o WhatsApp. Aqui o negócio ferve, hein? Aliás, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos aí. Vamos lá. E aí, meus amigos da Bandeirantes, não chamem o Pinóquio para dar entrevista. Além de dar chilique, joga fumaça para tirar o foco. Não fez nada de bom, diferente do que pensa. Não vou ler aqui no ar porque isso não é verdade. A crise da Ponte já ultrapassou a esfera econômica. É uma crise ética, moral e de justiça. O trabalhador tem direito ao salário. O não pagamento já há meses é crime. E a maior violência com os funcionários e jogadores da instituição Ponte é maior que esse ou que qualquer ego inchado de dirigentes 100 anos para responder ao momento crítico. É o Saraiva. A coisa não tá fácil, não. A Ponte está morta. Parabéns ao Elvis. Ontem ele teve total apoio do torcedor comum e de bem da Ponte. Infelizmente, vamos sucumbir. Edilson do Flamboyant. Como pode o Eberlin e o Dr. Embróglio assumirem o time sabendo da situação e fazerem isso, ou melhor, não fizeram nada? Quem assumiu era para resolver e não para isso. O Dr. Embróglio se diz juiz ainda, que vergonha dessas duas peças. Deviam ser processados e pagarem por isso. E por aí vai o Alexandre na bronca, muito longo. E aí o Matheus Costa perder os 2 próximos jogos, acho que só será demitido se rebaixar o Guarani da Série A2. Não vai ser demitido não, acho pouco provável. Será que com o dinheiro da venda do G, a Ponte vai pagar os salários das tias da cozinha, dos seguranças, dos funcionários e da molecada que está há 8 meses sem receber? Tandy Negrão. O Guarani acertou em manter o técnico, que é só o início de um novo ciclo. Agora a Ponte Preta está indo para o buraco. Rogério de Hortolândia. Pintado falou bobagem ontem. Ele é bem ruim como técnico. Mas ganhou o jogo da Ponte, né? Mas respeito sua opinião. A fase é perfeitamente explicável pelos problemas extra-campo. Mas como explicar o Guarani que, com salários em dia e contratações de peso para a temporada, apresenta um futebol pífio? E qual a sua opinião sobre a situação do Matheus Costa? Readmitido por interferência externa? Bom, em primeiro lugar, que se eu fosse o Rômulo, via público, primeiro para esclarecer como o Guarani está conseguindo pagar em dia todas essas contratações, né? A origem do dinheiro, onde é? Porque a informação que chega é que os investidores supostos futuramente donos da SAF do Guarani estariam colocando dinheiro. Eu não vou usar nome aqui. Mas pera um pouquinho. A SAF não foi aprovada ainda. Como é que tem gente botando dinheiro no Guarani? Se isso for verdade. Agora, sobre o que fizeram com o Matheus, primeiro está errado demitir por telefone. E segundo, recontratar, porque esse ou aquele discordou no final do dia, depois da diretoria do CA ter demitido o Matheus Costa. Eu só acredito porque eu tô aqui todo dia, mas é um fato inacreditável. É isso que eu acho. Estou com medo de ver a Macaquinha perder 8 em 8 jogos. E agora, o que fazer a diretoria? Acredito que nada, infelizmente. Marcel Grota. Tem que pagar. Se não pagar, a situação vai continuar a mesma. Vixe, piorou ainda. Voltaram atrás. Deus do céu, piorou a situação. Carlos do Castelo. Gostaria de parabenizar o Breno Beretta pela desenvoltura do seu comentário sobre esse pobre Guarani e que essa diretoria está jogando na lama no caso do treinador. Grande abraço, CH, vocês são muito bons. Muito obrigado, Renato Bugrino. Já que a diretoria da Ponte está pisando na bola com mentiras e o Elvis falando toda a verdade, por isso ele é o cara. As desculpas já deram, está faltando caráter na cúpula da Ponte. É o Batata que escreve. CH, depois essa diretoria amadora não quer que os torcedores falem que o Guarani está jogado às traças. Que vergonha! Nem em times de várzea é assim, ou funciona desta maneira. Dilson do Guarujá. Série A2 à vista.
Eu pergunto ao amigo, é possível um torcedor da Ponte pagar o transferban? E o que você achou da entrevista do Elvis no final do jogo? Achei perfeita, nota 10 para o Elvis, tem que falar mesmo. É a situação que eles estão vivendo lá, uma situação extremamente delicada, não é? Agora, se um torcedor comum pode pagar o transferban, eu acho que não. Eu acho que não. Mas, CH, a hombridade do Marcelo é fora do normal. O Elvis em todos os outros jogos merecem todo o apoio da torcida. O fato é, mesmo que Campinas tenha sido uma das últimas cidades a abolir a escravidão, isso aconteceu no dia 13 de maio de 88, Thiago Barba. Adriano Bugrino, fiquei imaginando esse time do Guarani de hoje nas mãos do Marcelo Fernandes. Pois é, essa diretoria que decidiu demitir o treinador foi a mesma que trocou o Marcelo Fernandes pelo Matheus Costa. Esse é o trabalho dessa diretoria de futebol. Aí você que está em casa tira a sua conclusão. É tão tenebroso o que aconteceu dentro de campo com Guarani e Ponte que nem precisamos imaginar o que passa nos bastidores. Mais uma vez, a expectativa de um futuro promissor para ambas as equipes é jogar por terra, ou é jogado por terra. Guarani e Ponte vivem e revivem do passado. Lamentável, Sidney. CH, afinal de contas, quem dá as cartas no Bugrão? Rômulo é fantoche? Interrogação. Já somos SAF sem votação? Revoltante, Márcio. Não sei se o Rômulo é fantoche, mas eu não sei quem está dando as cartas do Guarani. Desconheço. E já somos SAF sem votação? Não sei. Também não sei responder. Eu só sei que tem investidor ou possível dono da SAF, ele não pode interferir no dia a dia do trabalho do clube até que ele assuma de maneira legal, desde que aprovada pelo Conselho, a história da SAF. Sou pontipretano, mas nem vou falar da Ponte. Quero lhe indagar, amigo que ouve com o nosso rival. Engraçado, independente de ser rival, o treinador irá ficar sem clima lá embaixo, não concorda? Darley, todo mundo sabe o que eu penso do trabalho do Matheus Costa. Eu não teria ficado nem com ele, nem com o Farney com ele. O Guarani escolheu ficar. Legal, eu tenho que respeitar isso, mas não preciso concordar. Eu não gosto, não aprovo, acho que é inadequada, principalmente o conceito que tem o Matheus Costa para futebol. Não combina comigo, apesar de eu respeitá-lo muito. Acho que ele é um bom treinador, mas não da maneira que eu enxergo o futebol. Por isso eu teria trocado. Agora, você dá 2 jogos para ele, sendo que o segundo, o Luca é expulso e arrebenta com o jogo, e demitir o cara no dia do aniversário dele por telefone, nenhum ser humano merece isso. Desculpa. Já que assumiu que ele vai, agora vai até o fim. Eu não acredito, por conceito, trocar treinador em meio de temporada ou no meio do campeonato. Isso é contra aquilo que eu acredito no futebol. Mas é apenas a opinião aqui de um simples comentarista, tá bom? Diretoria Guarani, bom dia, CH. Essas diretorias dos times de Campinas ainda vão conseguir acabar com os clubes. Rovilson de Hortolândia. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Doutor Torrano, quando assumiu, disse que tinha plano para a solução financeira. Até hoje, não colocou em prática. Paulo Bonfim. Se o Guarani levar uma paulada do Santos, Matheus Costa continua? Quem manda lá dentro? Não tenho a mínima ideia, gente. Não tem se continua, se não. Um abraço, Anthony Escartório. 11h49 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Ontem uma história vexatória, né? Uma página triste na história do Guarani, até porque o técnico Matheus Costa foi demitido pela manhã, uma pressão total em cima do trabalho do treinador. Foi uma decisão entre o CA, entre o departamento de futebol, Elano e Farney, e depois, durante o dia, o departamento de futebol do Guarani entrou em contato com 4 treinadores. O que aconteceu no período da tarde? O presidente Rômulo Amaro teria mandado voltar atrás. Olha, volta atrás, chama o Matheus de volta. Uma situação complicada.
até porque o Guarani está no meio do campeonato, tem um planejamento, mas por que ele fez isso? Teria sido um pedido do Roberto Graziano. Roberto Graziano, todo mundo sabe, tem interesse na SAF do Guarani, para adquirir a SAF do Guarani. Mas hoje o Guarani, por essa situação, a gente pode dizer que tem uma SAF velada. Essa é a atual situação do Guarani. A diretoria não confirma e não vai confirmar em momento algum. Mas essa é a informação que eu tenho. Ontem o presidente, inclusive, soltou uma nota e nem deveria ter soltado para tentar justificar uma situação que a gente sabe que é verdade, mas o Guarani não confirma. Após analisar todo o contexto e ouvir membros da diretoria, o staff e algumas lideranças do grupo de atletas, chegamos à conclusão de que Matheus seguirá no comando da equipe. Tivemos sim uma conversa acalorada com o treinador, que também está insatisfeito com os últimos resultados, na qual houve uma cobrança muito séria por mudança grande de postura do time, algo com o qual ele concordou plenamente já na próxima rodada. Agora, o foco é total no próximo confronto contra o Santos, nossa casa, onde precisamos conquistar um grande resultado. Essa foi a nota oficial do presidente. Agora, o CA se mostra mais uma vez despreparado para comandar o Guarani. Se tem alguém mandando por trás, se tem um Graziano, tem que vir a público e tem que falar. Bom, hoje o Guarani treina hoje, amanhã e sábado, para o jogo contra o Santos. Maranhão e Kevin são os jogadores à disposição do treinador para o jogo contra o Santos, para o ataque, até porque o Luca foi expulso infantilmente na última partida. Ingressos já estão à disposição do torcedor e mais uma vez com preços promocionais. E só a torcida do Guarani, domingo, 8h30 da noite no Brinco. Tobogã, R$20 com a camisa do Guarani, tobogã inferior 30, vitalícia 30, mais os 30 de acesso e cabeceira sul R$20. Bom, e pela Copinha, o Guarani perdeu por 1-0 ontem para o 15 de Jaú e está eliminado da competição. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Aliás, eu quero mais uma vez agradecer, são muitas mensagens, graças a Deus. Eu, pelo tempo do programa, não consigo ler todas. Me perdoem, continuem mandando, não é? Até que eu consiga atender todos vocês. Muito obrigado e desculpa, porque eu não consigo atender todo mundo pelo tempo, né? do nossa área. Desktop Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, Ponte Preta segue num momento muito difícil, os problemas extracampo começam a refletir dentro das quatro linhas. Ontem a Macaca foi derrotada para a equipe do Velo Clube e perdeu por 1-0 jogando dentro do Majestoso. O técnico Marcelo Fernandes ainda não pode contar com os novos contratados, a Macaca segue impedida de registrar esses novos atletas por conta do Transferban. E aí na saída do gramado, o Elvis, capitão do time da Ponte Preta, fez um forte desabafo, fez críticas à diretoria, disse também que quando assinou a renovação desse novo contrato, que será válido até 2028, foi prometido um time forte, um campeonato paulista sem preocupações, mas não é isso que nós estamos vendo dentro de campo, e vamos ouvir agora um trecho do forte desabafo do Elvis. É uma vergonha que está acontecendo, porque no futebol a gente paga por falar, mas eu vou ter que falar dessa vez, que a gente está tentando, a gente está lutando e a gente não está conseguindo, e é até um pecado querer cobrar de algum menino desse aí, subir desse jeito aí para jogar um campeonato paulista, de uma alta qualidade que de uma alta cobrança, e a gente está sofrendo por causa de uma desorganização do clube, que a gente que renovou o contrato, renovou achando que ia melhorar, infelizmente não está melhorando nada. Então, assim, sinceramente, é um começo de campeonato decepcionante. Nada muda o que a gente está fazendo dentro de campo, que quem joga é nós, então os culpados da derrota somos nós, jogadores. Só que o que foi passado para nós quando renovou o contrato e ficar aqui não era isso. O projeto era ser outro, era um projeto para Ponte Preta fazer um campeonato tranquilo. Tanto é que as contratações que chegaram são ótimos jogadores, que como eu posso dizer,
e ajudar muito a nossa equipe, ia criar corpo, e aí sim poder lançar a molecada que tem muita qualidade, mas é até um pecado entrar aí o tanto de moleque que entrou e a gente cobrar deles. A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, vai enfrentar a equipe do Capivariano fora de casa, um confronto muito difícil, e como o técnico Marcelo Fernandes disse na entrevista coletiva que nós vamos repercutir no Esporte em Debate hoje à tarde aqui na Rádio Bandeirantes, se não registrar esses novos reforços, vai ficar muito difícil para a Ponte Preta seguir no Campeonato Paulista em esses novos contratados. E falando de Copinha, ontem os Crias da Macaca foram derrotados pelo Cruzeiro 3-0 para a equipe de Belo Horizonte, partida que aconteceu em Franca, e aí a Macaca se despede da competição, caindo aí na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem, jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu a segunda partida na competição, ao ser derrotado pelo Velo Clube por 1-0. O único gol do jogo, marcado por Marcelo, a 28 minutos do primeiro tempo. A arbitragem foi do Matheus Candançan, para um público de 4.172 torcedores e uma renda de pouco mais de R$109 mil. A Ponte com Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel, depois Lucas Emanuel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, depois Rua, Rodrigues e Elvis, Diego Tavares, depois Pedrinho, Gé, depois Damião e Bruno Lopes, depois Nicolás, a equipe do técnico Marcelo Fernandes. Já o Velo Clube, que saiu vitorioso com Marcelo Carné, Inayan, Gabriel Mancha, Betão e Zé Mário, Marcelo, Matheus Norton, depois Cal, Luiz Otávio, depois Rodrigo e Silas, depois Joninha, Daniel Amorim, depois Lucas Duni, Rodrigo Alves, depois João Lucas, a equipe do técnico Pintado. Esta foi a ficha técnica do jogo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Ponte Preta 0, Velo Clube 1. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Meio-dia
dia, muito boa tarde, um abraço pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Está começando mais um Nossa Área com a melhor informação esportiva do seu rádio. Vamos juntos até 1h para te atualizar sobre tudo nesse meio de semana, nessa quinta-feira especial, porque tem bola rolando, jornada dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Bragantino e Corinthians jogam às 7h30, depois às 9h45 tem São Paulo em Rio Tricolor. São Paulo pegando a equipe do São Bernardo no estádio do Morumbi. São os jogos desta noite. Ontem também tivemos clássico, hein? Para muitos o primeiro do ano. Eu acho que teve Palmeiras e Portuguesa, também é um clássico, mas tivemos o primeiro clássico entre os grandes do futebol paulista e o Palmeiras venceu, bateu o Santos, placar de 1-0. A gente vai falar bastante sobre isso e sobre os jogos que vêm hoje à noite também. Mas para isso quero sua companhia, quero a sua participação. Mande sua mensagem no 11 99904 8756. Repito, 11 99904 8756. Também sua participação no nosso YouTube, onde temos a nossa live com imagens direto aqui do nosso estúdio, e você vai ver o meu rostinho apresentando para você a Nossa Área, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E você manda sua mensagem no chat, a gente lê, troca ideia, vai conversando ao longo dessa próxima hora, com muitas atualizações importantes de mercado da bola e, claro, os resultados desse meio de semana bem agitado, os estaduais pelo Brasil.